Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Robertson Guimarães, como já devem conhecer, e eu estou aqui no canal Escuta Aqui com a finalidade de divulgar o conteúdo dos meus 2 livros já publicados. Um deles é A Ciência da Separação, da Indignação ao Respeito, que está aí à minha esquerda, e também vou tratar de temas que eu considero relevantes e que talvez sejam do interesse, de todos vocês que neste momento me assistem. O que eu trago hoje à tela é o tema que está muito evidente nas mídias, aí, nas mais diversas do nosso Brasil, que é o tema do estupro. O estupro, esse que infelizmente, apesar de não dever acontecer, mas para a questão da divulgação se tornou moda. E no campo da estatística, a moda é aquilo que mais se repete. O que é que torna a situação preocupante, e que nos incomoda tanto? Especialmente quando o estupro, que significaria a violação, o coito não consensual, ele acontece com seres indefesos, seres inocentes, seres que estariam, digamos assim, sob nossa mais absoluta tutela, e por conta disso, por confiar tanto em nós, eles se deixam envolver por patologias do campo da sexualidade e que acabam cedendo a esses apelos doentios, e isso se torna uma coisa hedionda. Desde o princípio, desde da concepção da ideia, de que algo dessa natureza possa ocorrer, já se torna hediondo. Mas o estupro, ele não acontece apenas nessas condições. Há diversas formas de estupro e certamente aqueles que eu defini como extraterrestres, como intraterrestres, como terrestres, na minha publicação anterior, certamente todos têm uma noção do que seria o estupro. O estupro não é apenas de natureza sexual. Há milhares de formas de violação de direitos, de relações que são impostas, ou seja, sem a consensualidade da outra parte. E no meu livro, no capítulo 12, que eu trato da separação conjugal, que é o mergulho no caos, na página 117 eu menciono que existe na instituição casamento uma infinidade de mulheres que se submetem ao estupro, quase que cotidiano, por conta da instituição. E isso não significa dizer que, estando dentro do campo da inocência ou não, elas estariam se submetendo incondicionalmente. Não. Muitas contemporâneas nossas o fazem por conta do condicionamento, da conscientização de que é desta maneira que muitas vezes a relação se mantém e se sustenta, porque existem aí envolvidos na questão herdeiros biológicos, patrimônios, relações familiares importantes, relações sociais importantíssimas também para a manutenção da dignidade da pessoa. E essas coisas vão acontecendo quase que corriqueiramente, sem que ninguém tome uma atitude do ponto de vista digamos assim, da repressão, do impedimento. Mas enquanto se tratam de pessoas adultas cuja convenção os levou a coabitar um espaço, quase que não há, digamos assim, nenhum impedimento de que isso aconteça. Fora o possível desconforto que possa haver na relação, que nesse caso não seria consensual, as coisas se dão de maneira consideradas normais. No caso de uma criança, de um ser inocente que ainda não desenvolveu o seu senso crítico, que ainda não desenvolveu, digamos assim, as defesas que poderia ter desenvolvido para lidar com essa nossa condição patológica,
a coisa se torna muito grave, muito grave. E eu chamaria a atenção, né, de todos aqueles que me assistem, para que a questão da denúncia, que ela é infelizmente, né, relegada ao segundo, se não ao último plano, quando se lida com ambientes onde a comunidade ela é muito mais forte do que a lei, aonde as pessoas precisam funcionar e independentemente de um caso ou de outro, tudo tem que permanecer como está. Denunciem. Existem aí os canais legais que já conhecemos, né, que são o Disque Denúncia, tem aí a Central 180, a Central número 100, e outras que podem ser acionadas quando se perceber que existem casos, né, suspeitos ou até evidentes de que o estupro está acontecendo diante dos vulneráveis, né? Os vulneráveis não têm condição de defesa, eles não acreditam, né, sequer que um adulto, tanto quanto aquele com quem ele lida e é o seu algoz, um outro possa ser diferente. Possivelmente, na compreensão da criança que é estuprada, exista a imagem de que todos são iguais. Então, para ela, possivelmente, não haveria como e nem porquê divulgar o que está acontecendo, já que a referência que ela tem como protetor, como alguém que seria o seu tutor, é semelhante àqueles outros com quem ela lida. Para ela, possivelmente, já tendo inclusive sido convencida pelo próprio estuprador, todas as crianças passam por isso. Todos os adultos fazem a mesma coisa com as crianças. A mente de uma pessoa dessa natureza, de um estuprador, ela se utiliza dos mais diversos ardis. É uma mente totalmente doente e que leva a criança a acreditar tranquilamente que aquilo é um ato bom, que aquilo é um ato compensatório, que aquilo vai levá-la a um desenvolvimento melhor, que ela vai se desenvolver com mais conhecimento de causa, que ela já vai crescer sabendo tudo que tem que ser feito, e etc, e etc. É um erro cruel, um erro criminoso, que deve ser combatido, perseguido. É por isso que muitos desses indivíduos, quando caem no sistema prisional, passam por situações muitas vezes muito deprimentes. E certamente, talvez até nem compensem o que eles já fizeram com crianças, né? E não precisaria entrar em detalhes para que nós chegássemos a essa conclusão. Mas o que eu quero trazer aqui também, né, a discussão, é que há pessoas, né, em torno desse caso, desse último caso que aconteceu, né, numa cidade de um dos estados do país, é que apesar de considerar, né, a idade, né, da criança, julgam que ela estaria, devido ao tempo em que foi submetida a esse tipo de abuso, né, julgam que ela estaria sendo condescendente, gostando até do que aconteceria. E o estupro não aconteceu agora, quando ela engravidou. O estupro aconteceu muito antes. E foram sucessivos estupros, até que o seu corpo tivesse desenvolvido as condições biológicas capazes de absorver um óvulo, um espermatozoide, aliás, que fecundasse um dos seus óvulos e a levasse à gravidez. Aí vem outra questão, o aborto, que em condições jurídicas, legais no caso, ele pode ser sim praticado em função da proteção daquela vítima. E a sociedade conservadora, essa parcela que por questões religiosas e de cunho, como eu diria, mais conservador mesmo, julgam que o aborto não seria capaz ou não seria permitido em nenhuma hipótese. Porque, segundo muitos pensam, não fosse muitos casos de estupro, muitos também não teriam nascido e não estariam aqui, tendo inclusive superado aquela condição depois de ter conhecimento dela e hoje serem pessoas dignas de convívio na sociedade. Existem 1000 casos, né, que nós podemos aí considerar como, digamos assim, se é que é possível haver atenuantes.
Existem pelo menos um milhar de casos em que nós podemos acreditar que o nascimento valeu a pena, apesar de tudo. Mas será que vale de fato a pena? Será que quem foi o penalizado teve que passar por todas as dificuldades psicológicas, emocionais, psíquicas para lidar com o fato? Será que para ele valeu a pena? Para ela, será que valeu a pena? Vamos levar isso para o nosso interior, vamos internalizar essa questão, vamos verificar melhor o que nós sentimos, pensamos, antes de julgar, antes de condenar uma simples criança aos abusos que sofreu por conta de uma suposta condescendência. Estamos aqui na condição de adultos, já relativamente formados, digamos assim, caminhantes, né, de um desenvolvimento em busca do que é melhor, e não seria necessariamente um caso como esse que nos tiraria do eixo, não é mesmo, pessoal? Então eu fico aqui com a minha expressão de indignação pela postura de alguns em relação ao fato. Coloco-me aqui, digamos assim, extremamente estarrecido com o que aconteceu, embora esse não seja o único caso. Nós temos aí milhares de casos veiculados num período até curto, né? E isso pelas mídias mais comuns. Se nós formos avaliar o conteúdo de outras formas de veiculação de notícias a esse respeito, nós simplesmente vamos ficar numa condição bastante pior emocionalmente. Então, eu peço que todos nós façamos uma reflexão, examinemos a questão do ponto de vista, digamos assim, da vítima, não é? Para que então possamos assim levar o fato a um exame mais consciencial, mais sensibilizado, mais humano. É com grande pesar que eu trato desse tema aqui, mas eu não poderia deixar de passar. Eu torço para que vocês tenham alcançado o que eu quis dizer. Espero não ter sido ofensivo, né, a nenhuma das opiniões. E vamos acreditar que este mundo possa melhorar, apesar de todas essas coisas. Um grande abraço. Fiquem na paz.